Está a marcar as notícias. A Ordem dos Psicólogos alerta: as contratações anunciadas pelo Governo para as escolas não chegam. Nos estabelecimentos de ensino vão estar mais 214 psicólogos, que são fundamentais no apoio, nomeadamente a crianças problemáticas. A Ordem aplaude as contratações, mas confessa que ainda não chega. Boa noite, Vítor Coelho, da Ordem dos Psicólogos. Olhando para estes fenómenos, começamos a pensar que, se calhar, a educação terá que começar de outra forma na escola. Qual é o papel dos psicólogos? Os psicólogos podem ter diversos papéis, mas com o número de psicólogos que existe e com a dispersão de psicólogos neste momento, é muito difícil para eles conseguirem fazer trabalho preventivo, que é o que permitiria, desde muito cedo, desde o pré-escolar e no próprio primeiro ciclo, fazer um trabalho de prevenção, de construção, de ajuda da construção da identidade, dos jovens se conhecerem e de construírem percursos positivos, que não vendo estes psicólogos, não há esse apoio possível para fazer. Mas com mais psicólogos, o cenário, nomeadamente nas grandes escolas, poderia ser diferente? Poderíamos ter outro tipo de acompanhamento a estes jovens e evitar alguns incidentes? O trabalho feito tem sido muito focado nas questões mais problemáticas e nas idades mais tardias. Está referido em mais de 214 psicólogos, mas na verdade há 181 psicólogos encontrados no ano que estão a ser substituídos, a maioria será os mesmos, por 214, estamos a falar de mais 33. Na prática, o que é que isto quer dizer? Os psicólogos defendem-se na contingência de acolher, na maioria, aos casos mais problemáticos e aos alunos com uma idade mais avançada, quando o ideal seria trabalhar desde idades mais precoces, em coisas como desenvolver de competências socioemocionais, competências de linguagem, competências de resolução de problemas, aprender a lidar com questões de evitar a violência, como lidar com situações em que outros jovens os tentam vitimizar e que permitiriam ter essas competências desenvolvidas e aplicá-las na idade em que são mais fruto de pressões numa idade mais tardia, que precisam ter uma competência de resistir e não de aderir ou de assistir e deixar estas situações passarem sem as condenar. Estamos a falar de fenómenos de massas. Durante estes dias ouvi algumas críticas às grandes escolas, às grandes universidades, onde há muitos jovens e onde se poderão gerar estes movimentos. Faz algum sentido fazer esta ligação? Nós preocupa-nos os grandes agrupamentos no sentido de, por vezes, haverem mais de 4.000 alunos. Nós fizemos um censo no ano passado, haviam 20%, uma em cada 5 escolas em que tinha um psicólogo para mais de 2.000 alunos. A capacidade de fazer um trabalho efetivo e de acudir às necessidades de saúde mental nesses espaços realmente está diminuída. E, portanto, nessa situação concreta, em que provavelmente era necessário haver mais apoio psicológico, mais acompanhamento, está diluída, quando o ideal seria o contrário. Não há necessariamente um problema de dimensão se houver as estruturas de acompanhamento e a criação de ambientes de aprendizagem acolhedores e que potenciem o bem-estar. Quando acontece o contrário, temos problemas. A escola, durante muitos anos, teve uma relação de proximidade com os jovens, com os pais. Era a escola da aldeia, da vila, da cidade. Tudo isso mudou. Como é que nós conseguimos adaptar-nos a esta nova realidade e acompanhar devidamente os jovens? Há aí dois níveis de questões. As escolas com uma dimensão muito reduzida também acabam por criar uma certa dificuldade aos jovens na adaptação, que é a adaptação normal. O que acontece com, por exemplo, uma questão maior, escolas de grande dimensão, estamos a falar de mega agrupamentos, é que por vezes criam-se agrupamentos em que não há adultos em quantidade suficiente para acompanhar as necessidades de interação com os jovens e de apoio à formação da sua personalidade, das suas capacidades de interação. Ou seja, não há assistentes operacionais em quantidade suficiente, não há técnicos que possam apoiar esta questão. E isto estamos a falar na questão dos mega agrupamentos. Por exemplo, na questão das escolas de dimensão muito reduzida, com menos de 20 alunos, em termos de socialização, ou seja, a adaptação a novos ambientes, a novos desafios, até é bom que haja unidades de média dimensão, porque ajuda os alunos a depois terem capacidade de adaptarem-se às mudanças sucessivas, que acontecem, como, por exemplo, quando vão para o segundo ciclo, ou quando vão para a escola do terceiro ciclo. A sociedade evoluiu, especialmente no interior, que está muito desertificado, há muitas unidades que acabaram-se por agrupar e, em alguns casos, há um efeito de maior socialização, de haver mais exposição a outras pessoas. No outro caso, há realmente uma sensação de ser tirado da realidade muito cedo. E é preciso, Vítor, também perceber essa realidade. Vítor Coelho, obrigado por ter vindo a este Jornal 2 da Ordem dos Psicólogos. De pequeninas, as crianças acompanhadas ou não nas escolas, a Ordem a dizer que são precisos mais psicólogos. Em Santa Maria da Feira, os doentes em